Creepypastas. Herobrine, certamente um dos creepypastas mais antigos e mais clássicos da internet. Foi um dos primeiros envolvendo games e gerando toda essa associação entre os jogos e histórias de terror da internet. Inclusive, acredito que Herobrine possa ter assombrado muitos dos que estão ouvindo esse episódio. Ou quem sabe, ele ainda assombra. E para aqueles que não sabem do que se trata, ele é uma creepypasta envolvendo Minecraft. Mas não pense que você precisa ter jogado Minecraft para entender sobre Herobrine ou ouvir esse podcast. Isso porque vocês sabem que eu sempre vou um passo além e tento explorar um pouco mais que apenas a história básica. E digo isso porque Herobrine mexe com uma parte interessante do cérebro. Ele brinca com a nossa percepção, com a nossa imaginação. E eu acho que o principal ponto é que ele mexe com aquele medo de estar sozinho, mas que na realidade você está sendo observado. Aquela sensação de que quando você acha que está totalmente sozinho, você não está sozinho de verdade. Vocês vão entender melhor ao longo do episódio, mas principalmente por conta da época em que Herobrine surgiu, ele não só mexia com essa sensação que eu falei, mas também até mesmo com o conceito de liminal spaces. Mesmo que a ideia de liminal spaces, como nós entendemos hoje em dia, não existia nessa época. E aguardem, porque é certo que eu vou falar mais de liminal spaces aqui no Nictofobia. Um episódio dedicado ao assunto com certeza está vindo. Inclusive, eu acho que essa ideia de liminal spaces abre uma discussão bem interessante sobre a própria natureza de Minecraft. Quem jogou principalmente as versões antigas, a Alpha e a Beta, sabe como os dois assuntos se entrelaçam. E é algo que com certeza eu pretendo explorar em mais detalhes no futuro. De qualquer forma, para aqueles que não conhecem o conceito geral de liminal spaces, que também é chamado de espaço liminar, ele originalmente é associado a um período de transição. E quando eu digo originalmente, eu digo fora da internet. Antes de toda essa história de liminal spaces e Uncanny Valley e tudo mais que é associado hoje em dia. O espaço liminar é uma lacuna, e ela tanto pode ser física, como uma porta, por exemplo, como emocional, por exemplo, um divórcio, ou até mesmo metafórica, como uma decisão. Todos esses conceitos indicam essa transição, esse período entre, que é exatamente o que significa liminal spaces. E claro, hoje em dia, na época da internet e desses vídeos com músicas bizarras e fotos assustadoras, esse conceito foi extrapolado. Aí já mistura um pouco de Uncanny Valley e desse incômodo de que tem alguma parte no seu cérebro que sabe que tem algo errado, mas não sabe dizer o quê. Que a única coisa que você quer é se afastar. E apesar de eu não entrar muito nisso de liminal spaces nesse episódio, eu quero que vocês tenham isso em mente, porque eu vou comentar alguns assuntos envolvendo essas versões antigas de Minecraft, que foi justamente a época quando Herobrine surgiu. Então nós vamos voltar no tempo, nesse episódio. Aqueles que já jogaram Minecraft, principalmente. Eu acho que todo mundo pode concordar que Minecraft hoje em dia é algo bem diferente do que ele era na época em que Herobrine surgiu. A sensação de solidão, a sensação de liminal spaces, do Uncanny Valley, era bem mais forte e era totalmente real. Você realmente passava boa parte do tempo totalmente sozinho em Minecraft. Era uma experiência muito mais simples e muito mais visceral. E essas histórias e rumores envolvendo Herobrine surgiram justamente quando Minecraft ainda estava no seu alpha. E quem teve a oportunidade de jogar Minecraft, seja no seu alpha ou no seu beta, sabe como o jogo tem uma vibe totalmente diferente do que ele tem atualmente. E que a gente pode classificar até mesmo como estranha ou até mesmo assustadora. Inclusive,
eu convido vocês a procurar essas versões antigas, que facilmente ainda podem ser baixadas na internet. Essas versões do Minecraft Java, pré-versão 1.0, pré-compra da Mojang pela Microsoft, pré-versão Bedrock, quando ainda só tinha o Notch, o criador do jogo, fazendo, e no máximo, alguns colegas. Com a Mojang, que é a empresa que produz o jogo, recém-formada, com poucos funcionários. Essas versões de Minecraft, por mais que visualmente sejam a mesma coisa, e claro, são muito mais simples e têm muito menos recursos, elas passam uma atmosfera completamente diferente. E é uma atmosfera que, de certa forma, eu até mesmo sinto falta. Por mais que Minecraft ainda seja um jogo incrível, e cada vez tenha mais updates e mais funções, quem jogou essas versões antigas sabe o quão estranha podia ser a atmosfera dessas versões antigas. Principalmente quando você jogava sozinho e no escuro. E para aqueles que eram mais novos também. E eu joguei muito Minecraft, principalmente a versão original em Java. Eu comprei Minecraft logo nesse período de transição entre o Alpha e o Beta. E eu lembro até hoje que eu paguei $5 pelo jogo, diretamente no site. E é curioso você ver que essa mesma compra e a mesma conta que eu tive nessa época é a mesma que eu uso até hoje. E conforme eu vou desenvolver ao longo desse episódio, principalmente sobre essa questão do ambiente ser diferente, da vibe dessas versões antigas ser bem diferente, a época que eu mais joguei Minecraft foi justamente essa. De tempos em tempos eu volto e jogo mais um pouco, mas eu devo admitir que a experiência atual não é nem de perto a mesma dessa época. E eu me vejo voltando sempre para essas versões antigas. Então, além da própria história do Herobrine e mais algumas coisas extras que eu vou citar nesse episódio, eu também vou fazer uma leve exploração e tentar entender um pouco do porquê que essas versões alpha e beta de Minecraft têm uma vibe tão diferente e mexem tanto com essa questão do Liminal Space e do Uncanny Valley, e como que uma história como Herobrine conseguia surgir num jogo como Minecraft. Uma coisa é certa, se Herobrine surgisse hoje em dia, da mesma forma que ele surgiu, certamente ele não ia tão longe quanto foi. A história dele surgiu no momento certo e na época certa. E seu legado vive até hoje, de uma forma ou de outra. Então, sem mais delongas, vamos falar primeiro de Herobrine em si. Vamos voltar no tempo e contar um pouco sobre o Creepypasta, sobre o texto original e a imagem original que começou tudo isso. Vamos lá então. Vamos então agora falar sobre o Creepypasta de Herobrine, que surgiu toda essa história e deu origem a esse episódio. A história de Herobrine originalmente foi postada no Board X, ou no Fórum X, que é também conhecido como a área paranormal do 4chan, lugar de muitas conspirações e muitas teorias. E certamente não vai ser a última vez que vocês vão ouvir falar nele, aqui no Nictofobia. Mas, no já longínquo ano de 2010, um usuário anônimo surgiu, contando uma história de um bizarro encontro que ele teve com uma entidade dentro de Minecraft. E nesse post, ele não só contava o estranho acontecimento, como também havia uma screenshot, uma imagem que trazia ainda mais veracidade para esse caso. E uma coisa é certa, se não fosse por essa imagem, nós não estaríamos falando de Herobrine aqui, com certeza. E não foi só a história e a imagem, mas vocês vão ver que uma série de fatores colaboraram para tornar Herobrine o que ele se tornou. E como o Minecraft dessa época era propenso por esse tipo de coisa. O relato desse usuário começa da seguinte forma. Recentemente, criei um novo mapa no modo single player do jogo Minecraft.
No começo, estava tudo normal. Consegui um pouco de madeira das árvores e criei uma pequena bancada para começar a construir ferramentas e algumas outras utilidades. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer quando eu notei algo se movendo entre a densa neblina. Eu tenho um computador muito lento e fraco, por isso eu tenho que jogar com a renderização no mínimo. A princípio, eu achei que era algum tipo de animal andando pelo mapa. Por isso, eu decidi ir atrás, na esperança de que eu ia conseguir alguma pele ou algum tipo de recurso para utilizar nas minhas construções ou equipamento. Mas não se tratava de um animal. Olhando em minha direção ao longe, estava outro personagem. Exatamente como o personagem que você usa. Só que seus olhos eram completamente brancos e vazios. Não havia nenhum nome em cima do modelo dele. E eu conferi mais uma vez de que eu não estava no modo multiplayer do jogo. Logo quando me viu, ele não ficou muito tempo parado ali. Assim que cruzamos nossos olhares, ele rapidamente se virou e correu de volta para dentro da neblina. Eu corri atrás dele, movido principalmente pela curiosidade, mas ele foi embora. Ignorei esse acontecimento e continuei jogando, sem entender muito bem o que houve. Será que se tratava de alguma novidade? Um segredo? Easter egg? Será que na realidade eu tinha imaginado tudo isso? Não sei. Enquanto eu explorava o mundo, eu comecei a notar algumas coisas estranhas, que pareciam fora do lugar. Coisas que pareciam não ter sido feitas pelo gerador aleatório de mapas do jogo. Eram túneis de 2 por 2 blocos no meio das rochas. Haviam também pequenas e perfeitas pirâmides de areia feitas próximas ao oceano. E os bosques cheios de árvores tinham muitas com suas folhas cortadas. A impressão que dava é que alguém tinha passado por ali, o que tinha alterado esses terrenos. Mas eu me pergunto como. Será que tinha sido aquele personagem, aquele jogador que eu tinha observado? Mas uma coisa era certa. A sensação de estar sempre sendo observado era constante. Eu estava cuidando das minhas coisas, minerando, caçando, e olhando de relance, eu podia jurar que sempre estava vendo esse outro player no meio do nevoeiro. Eu já não sabia mais o que era real e o que não era. Se eu estava realmente vendo coisas ou se ele estava simplesmente me observando à distância. E toda vez que eu achava que ele estava ali, eu corria na sua direção. Mas eu nunca conseguia chegar perto o suficiente para poder vê-lo melhor. Eu tentei de diversas formas ver do que se tratava, o que estava acontecendo, mas eu nunca conseguia. Já incomodado com toda essa situação, eu salvei o jogo e fui para os fóruns de Minecraft procurar por tópicos e posts de pessoas que possam já ter passado por essa situação e que já tenham visto esse pseudo-jogador. Nada. Eu simplesmente não conseguia encontrar ninguém que tivesse passado por essa experiência. Decidi então criar meu próprio tópico, falando sobre essa aparição e perguntando se alguém mais já passou por isso. Porém, rapidamente o tópico foi deletado. Eu diria que até mesmo em menos de 5 minutos. Achei aquilo estranho e decidi tentar mais uma vez. Vai que era algum erro. Mas o segundo tópico que eu fiz foi eliminado ainda mais rápido do que o primeiro. Ok, essa situação certamente estava muito estranha, mas não mais estranha do que aconteceu depois. Logo em seguida, eu recebi uma mensagem pessoal por dentro do fórum de um usuário chamado Herobrine, com apenas uma única palavra: pare. Sem entender o que estava acontecendo, eu tentei abrir a página do usuário, porém, ela só dava erro. É como se a mensagem tivesse vindo do nada. Eis que então eu recebi um e-mail de um outro usuário daquele mesmo fórum. Ele me disse que os moderadores podiam ler as mensagens trocadas entre os usuários do fórum. E por conta disso, e de toda essa história dos tópicos serem apagados, ele disse que era mais seguro
se a gente se comunicasse diretamente por e-mail, fora do sistema. Essa pessoa alegou que tinha visto meu tópico antes dele ser apagado e que havia acontecido a mesma situação com ele. Ele também tinha visto o jogador misterioso e não era só ele. Haviam outras pessoas que também tinham passado pela mesma situação. E eles todos estavam se juntando em um outro fórum separado para que pudessem discutir abertamente sobre essa entidade e seus avistamentos. Todos que estavam lá falavam a mesma coisa, que seus mundos estavam se comportando de forma estranha. Claramente estavam sendo manipulados de alguma forma, com a aparição de construções estranhas, coisas que certamente não foram eles que fizeram, e outros acontecimentos sem explicação, desde animais mortos até objetos fora do lugar. E entre essas pessoas haviam aqueles que tinham visto o mesmo jogador sem pupilas. Porém, não passou disso. Eram apenas relatos e relatos, mas ninguém tinha uma prova concreta do que estava acontecendo. E ninguém também tinha uma explicação. Só serviu para todo mundo ficar assustado e apreensivo. Cerca de um mês se passou sem novos acontecimentos. Até que eu recebi notícias desse usuário que tinha me mandado o e-mail. Não só haviam mais pessoas que tinham passado pela mesma situação que eu, mas outras pessoas estavam sendo contactadas por esse mesmo usuário, chamado de Herobrine. Após um esforço de busca feito por esses usuários desse pequeno fórum, eles descobriram que esse nome era utilizado por um jogador vindo da Suécia. E depois de recolherem ainda mais informações sobre esse tal Herobrine, conseguiram descobrir que esse jogador era na verdade o irmão do Notch, criador de Minecraft. Apesar disso ser uma informação interessante, não explicava muita coisa. Será que ele era capaz de acessar nossos jogos? Tentando buscar respostas, eu pessoalmente envio a mensagem para o Notch. A minha pergunta foi bem simples. Notch, você tem um irmão? E demorou um tempo, mas ele mandou de volta uma resposta com uma curta mensagem. Abre aspas. Eu tinha, mas ele não está mais entre nós. Fecha aspas. Isso só me deixou mais intrigado sobre toda essa história, mas ainda assim eu não tinha explicações. Desde o primeiro encontro com esse tal Herobrine, eu nunca mais fui capaz de chegar tão perto dele, ou ter um encontro cara a cara, como foi naquele dia. A única coisa que notei foram essas alterações de mapa e essas observações de relance. E o mistério continua. E felizmente, eu consegui tirar um print screen quando eu vi esse pseudo-usuário pela primeira vez. Então aqui está a única evidência de sua existência. E essa é a história original de Herobrine. Foi com esse post e essa imagem que tudo começou. Essa imagem que rodou a internet. E acho que muitos de vocês com essa história já devem ter visto. Como sempre, eu vou deixar na descrição um link não só para a história original, como para a imagem também. Vão haver links para outras coisas que eu vou citar nesse episódio. Então toda vez que tiver algo que seja um material suplementar, digamos assim, eu deixo vocês sabendo e vocês podem conferir. Mas uma coisa é certa, essa história do Herobrine certamente intrigou a todos. A partir dessa primeira história e dessa imagem, começaram a ter muitos relatos de pessoas citando situações semelhantes, que juravam ter visto um outro player ou alguma outra criatura no meio da névoa, que tinham estruturas ou conjuntos de blocos que não faziam o menor sentido e que não pareciam ser nenhum tipo de bug. Era como se alguém tivesse construído. A questão é que, seja por realidade ou por uma espécie de histeria coletiva, Herobrine começou a se espalhar pela internet
e haviam pessoas que podiam jurar tê-lo visto. E eu diria que é a imagem que certamente foi o que mais ajudou a tornar essa história tão popular quanto é, e talvez minimamente verídica, principalmente para a época. Isso porque essa história toda ocorreu num período em que não só muitos de nós que jogávamos Minecraft eram bem mais novos, ou até mesmo crianças, algo que ajudava no fator de terror e sentir medo do jogo. Como também essa versão alpha e beta de Minecraft eram relativamente bizarras e estranhas, eram novas, não eram documentadas ainda tão bem quanto é hoje em dia. Então, tudo era possível. Era uma época em que updates aconteciam sem nenhum tipo de notificação prévia. Nem sempre changelogs eram presentes ou todas as informações eram presentes também. Então você nunca tinha como saber o que era adicionado exatamente no jogo. Juntando isso a updates surpresas, updates de 1º de abril, de Halloween e outros updates aleatórios, era totalmente impossível dizer se Herobrine realmente existia ou não. E vale lembrar também uma coisa: Minecraft é de 2010. A versão alpha, a primeira delas disponível para o público, é de junho de 2010. E isso aconteceu no mesmo ano, não muito tempo depois. Tanto que a versão presente no screenshot do Herobrine é a versão alpha 1.0.16-02. É certamente bem antiga. Minecraft já estava aumentando em termos de popularidade e se tornando um jogo já um pouco mais famoso. Então, juntando todos esses fatores, era realmente possível que isso existisse no jogo. Claro, toda a história envolvendo o nome Herobrine e esse post no fórum certamente dava aquele ar de creepypasta na história, e não é nem de perto a parte mais interessante dessa história. E é curioso você pensar que a história do Herobrine tem até um leve paralelo com a história do Frankenstein. Porque para quem não sabe, Frankenstein era o doutor, e o monstro nunca teve um nome. Você só chama ele de monstro, ou de monstro de Frankenstein. Só que as pessoas começaram a chamar o monstro de Frankenstein também. E é curioso você ver que nós chamamos a entidade ou criatura, como preferir, de Herobrine, sendo que Herobrine era a pessoa que contactou o autor da história e que supostamente era o irmão do Notch, e não necessariamente aquele player ou aquela criatura que o autor tinha visto. E logo após o post ter saído desse fórum do 4chan, a história começou a se espalhar e viralizou. A dúvida ainda era grande e ninguém tinha uma explicação exata do que estava acontecendo. E como eu disse, muitas pessoas podiam jurar que tinham visto Herobrine ou que situações semelhantes estavam acontecendo em seus mundos, mas ninguém tinha uma resposta concreta. Agora, possivelmente uma das coisas que ajudou a popularizar ainda mais a creepypasta de Herobrine foi o caso de um streamer chamado de Copeland, um nome bem curioso, diga-se de passagem. Ele começou uma série de streams de Minecraft com um amigo, chamando essa série de Brocraft. Num desses streams ele estava jogando normalmente, cuidando da vida, quando de repente ele se encontra cara a cara com a entidade. No susto, ele começa a fugir em pânico e logo em seguida ele fecha o stream. Claro que na época as pessoas enlouqueceram. O chat não sabia o que aconteceu, porque que ele tinha desligado o stream, e lembrem-se que muitos já eram bem novos. Então ninguém sabia se aquilo era real ou não. Quem sabe não era um daqueles casos em que Herobrine podia atacar você na vida real também. Inclusive, vai estar aí na descrição também o vídeo desse encontro com Herobrine. Eu encontrei esse vídeo, francamente, da pior qualidade possível. E hoje em dia é bem óbvio que isso é fake. Mas na época, essa história toda ajudou a aumentar ainda mais as buscas pela estranha aparição. E isso também ocorreu em 2010.
E quando eu digo que esse vídeo tem uma qualidade péssima, eu não estou brincando. É realmente de baixíssima qualidade. Mas era o que se tinha na época. Inclusive é curioso porque essa situação foi considerada lost media por muitos e muitos anos, o que tornou a história toda ainda melhor. Justamente o stream que ajudou a popularizar Herobrine foi perdido para sempre. Esse trecho milagrosamente foi preservado, e vocês podem ver. Um vídeo que já tem 13 anos. De alguma forma alguém naquela época conseguiu armazenar. Agora, o stream como um todo ainda é considerado lost media. E, por mais que muitos tenham buscado, inclusive o próprio Copeland, parece que esse stream foi perdido para sempre. Mas esse clipe sobreviveu e ajuda a contar um pouquinho da história de Herobrine na internet. Agora, além de toda essa questão de lost media e da popularização do creepypasta, eu acho que a parte mais interessante dessa história é o meio que ARG que surgiu em conjunto com outro streamer chamado Patmos, que também fazia o Brocraft. Enquanto ele fazia um stream, o Copeland surgiu no chat e divulgou um link de um site chamado ghostinthestream.net/him.html. Inclusive é por conta desse site que muitos chamam Herobrine de him, ou ele. Como eu disse, tecnicamente Herobrine não é o nome da criatura. O site também já foi perdido no tempo e não pode ser mais acessado. Mas o que tinha nesse site foi preservado. Haviam duas coisas nele. A primeira, uma imagem francamente bizarra do Steve. Eu não vou dizer exatamente do que se trata, mas eu vou deixar o link para vocês conferirem na descrição. Uma coisa é certa. Se você não sabe o que você está esperando, ou até mesmo se você era uma criança na época, é certo que essa imagem ia dar um belo susto em você. Não só isso, mas logo abaixo dessa bizarra imagem, havia um texto codificado. Esse texto, ao ser traduzido, revela uma outra creepypasta, chamada Wake Up, ou Acorde, que inclusive é uma creepypasta muito boa, que eu vou ler para vocês agora. Há relatos em que a vítima de tortura, ao sofrer o ato propriamente dito, se refugia em um mundo de fantasia, tornando-se impossível que a mesma acorde. Nesse estado catatônico, a vítima vivia em um mundo igual ao normal, exceto que não estava sendo torturada. A mente da vítima tentaria constantemente dizer para que ela acorde de seu mundo de fantasia, muitas vezes deixando pistas nesse mundo com o intuito de ajudá-la a perceber que não está no mundo real de verdade. Mesmo assim, muitas vezes levava meses até que estivéssemos prontos para descartar o mundo de fantasia e, por favor, acorde. Essa é uma história muito boa. E eu recomendo vocês olharem a versão visual dela, digamos assim, com esses acordes escritos em mais detalhe, digamos assim, para chamar a atenção. Uma boa história. Uma coisa é certa, toda essa situação gerou pesadelos em muitos jovens e muitas crianças na época. E o pânico todo envolvendo essa história do Herobrine foi bem real. E depois disso, o resto meio que foi história. Eu ainda vou entrar em mais detalhes de como a história se expandiu e colocaram mais lenha na fogueira, digamos assim, e algumas outras descobertas. Mas, além do post original, essa história aí do him e desses streams, que é considerado como um dos maiores fatores para tornar Herobrine o que ele é hoje em dia, e ter esse status lendário de creepypasta, junto com tantos outros, como Sonic.exe, Pokémon Black, e é claro, Slenderman. Agora, o que eu acho mais estranho nessa história toda, certamente o fator mais bizarro disso tudo, é que o autor desse post nunca foi encontrado e continua sendo um mistério até hoje. Inclusive, um dos fatores que mais intriga tudo isso é que ninguém sabe a origem do nome Herobrine. Ninguém sabe o que significa, de onde veio, se tem alguma relação com o autor ou não. Eu acho que isso é uma das coisas que torna essa história ainda mais interessante. Ninguém sabe quem é que fez ela.
Alguns acontecimentos recentes, que quando chegar no momento eu vou explicar, colocaram um pouquinho mais de luz nessa história do Herobrine. Mas ainda assim, tudo envolvendo essa história continua um mistério. Inclusive, as pessoas até hoje não sabem como essa imagem foi produzida. Assume-se que, de alguma forma, ele possa ter entrado no modo multiplayer e só editado a imagem, ou feito alguma outra alteração, como alterar um bloco ou alguma outra coisa, para dar a ilusão de que tinha um outro usuário ali. Porém, mais de 10 anos se passaram e até hoje ninguém tem uma resposta. E pelo visto nunca teremos. Essa é um pouco da magia dessas lendas urbanas da internet, das creepypastas. E essa é verdadeiramente uma. Ao ponto de que a história existe e foi espalhada, mas ninguém sabe de onde veio. Mas essa história não parou por aí. Relatos e avistamentos do Herobrine continuavam a se espalhar pela internet. E é claro que, eventualmente, isso chegou aos ouvidos do Notch, criador do jogo. E não só ele, como também a Mojang, que agora era a empresa responsável pelo jogo, que foi criada justamente por conta do sucesso de Minecraft. No changelog da Java Edition do update 1.16.2, o último ponto da lista cita Removed Herobrine, ou Herobrine removido, como uma das suas atualizações. E essa única linha no changelog foi o suficiente para gerar ainda mais confusão e caos. Hoje em dia é considerado como uma brincadeira, mas na época muita gente realmente acreditava que isso validava a existência do Herobrine, ou que ele realmente existia, mas foi removido, ou que de alguma forma ele ainda estava no jogo, e ele só disse aquilo para as pessoas pararem de procurar. Inclusive, eu jogava Minecraft nessa época, e estava bem ciente das histórias do Herobrine. Daqui a pouco eu conto até algumas histórias envolvendo isso. Mas eu lembro quando esse update saiu e de ter lido esse changelog, e que isso de certa forma me assustou na época. Que pra mim, era uma comprovação de que Herobrine realmente existiu. E que algumas das situações que eu passei realmente podiam ter sido o trabalho dele. Mas não pense que a relação de Herobrine com canais oficiais de Minecraft terminou aí. Em diversos momentos, a Mojang utilizou Herobrine em não só suas artes oficiais, como screenshots e até mesmo vídeos. Agora, ainda assim é bem curioso você ver que, mesmo havendo essas confirmações oficiais de que ele nunca foi real e de que não passou de uma creepypasta, uma lenda urbana, ainda existem tantas pessoas, até hoje, que juram tê-lo visto ou topado com algumas de suas alterações no mapa. Por fim, em 2011, por volta de um ano depois da história ter sido postada originalmente, um usuário chamado Burner criou um mod que fazia tudo e mais um pouco em relação a Herobrine. E é possivelmente a iteração mais famosa da entidade. Era um mod que imitava o comportamento da história. Parecia um personagem semelhante ao Steve, com olhos brancos, sempre à distância. Fazia construções pelo mapa e outras coisas bizarras, além de ser capaz de se teletransportar e outras coisas estranhas. Com certeza muitas dessas histórias de pessoas que juravam ter visto o Herobrine eram de versões que foram alteradas por amigos ou familiares. Eu mesmo já presenciei casos de pessoas que tinham adicionado esse mod no jogo e fizeram outro amigo jogar no computador deles, sem eles saberem. Já vi isso até mesmo em servidores multiplayer. Era uma boa forma de você aterrorizar as pessoas, e só ajudou a deixar o conto de Herobrine ainda mais verídico. E o resto, como dizem, é história. Assim como aconteceu com Slenderman e outras creepypastas na internet, a quantidade de lore e de história e de detalhes em relação a Herobrine só aumentou ao longo do tempo.
Mas esse não é o foco desse episódio e nem faz parte dos assuntos que eu quero comentar aqui. Uma coisa é certa, Herobrine deixou sua marca na história de creepypastas, na história de Minecraft e na história daqueles que jogam videogame também. Só tem mais uma coisa que eu quero adicionar nesse tópico, que eu acho que é o fato mais assustador envolvendo Herobrine, literalmente. No aniversário de 10 anos da história de Herobrine, Andrew 555 e um grupo de entusiastas conseguiu, através da imagem e engenharia reversa, encontrar a seed e o local exato de onde a foto do Herobrine foi tirada. A seed, para quem não sabe, é o código único que gera aquele mundo. É algo verdadeiramente quase impossível de se descobrir. Não tem por que entrar em detalhes aqui, porque fica uma questão muito técnica, mas eles analisaram tudo. A versão do jogo, o formato das folhas nas árvores, os tipos de chunks e objetos que tinham na tela. Tudo isso foi utilizado e muito tempo em relação a poder de computação e geração de mapas, até conseguirem achar o local exato onde Herobrine foi encontrado. E hoje em dia, você pode explorar aquele mesmo lugar, da mesma forma, e ter a experiência que aquele usuário talvez teve naquele dia. Quem sabe você não encontra o Herobrine dessa forma. E é curioso você ver que as pessoas não só encontraram o mapa original e a localização original onde a foto foi tirada, mas até hoje ninguém sabe quem contou a história de Herobrine, quem fez aquele post. Isso continua um mistério. Mas afinal, Herobrine é real ou não? A questão aqui é que muitos podiam e talvez ainda possam jurar terem visto Herobrine, ou talvez pelo menos ter topado com uma de suas criações em um dos seus mundos. Eu acho que não restam dúvidas de que Herobrine é um creepypasta. Até porque hoje em dia Minecraft é mais do que destrinchado em termos de código e arquivos, todas as versões. Então, se Herobrine realmente existisse lá dentro, nós já teríamos as evidências, com certeza. Mas, e aí? Isso explica como eu posso ter visto o Herobrine quando era mais novo? Ou talvez você que esteja vendo esse episódio. A questão é que, principalmente aqueles que já jogaram Minecraft na sua versão alpha ou beta, já tiveram algum momento de terror ou de susto, e talvez até mesmo tenham atribuído ele a Herobrine. E é nesse ponto que eu quero bater um papo com vocês em relação a isso, e falar um pouco mais sobre a versão alpha e beta de Minecraft, e como ela é bem diferente em relação à versão atual, e como sim, ela pode, mesmo que sem querer, gerar esse tipo de situação ou reação. No final das contas, essa história de Herobrine, independente de ser real ou não, ela mexe com o nosso psicológico e a nossa percepção. E para aqueles que possam ter tido um encontro desses ou alguma coisa estranha, que juram que a situação foi real, eu pergunto a vocês, afinal, isso aconteceu de verdade ou foi coisa da minha cabeça? Porque assim, como eu disse anteriormente, eu joguei a versão alpha e beta de Minecraft. Com certeza foi a época que eu mais joguei Minecraft. E como eu também comentei ao longo do episódio, eram tempos bem diferentes. A gente não tinha wikis nem nada dedicado, ou ainda era tudo muito novo. Não existiam tutoriais, guias, achievements, vídeos, nada, praticamente nada sobre Minecraft. Então ainda era tudo muito novo. Então era incomum que o Notch e a Mojang lançassem updates às vezes, de repente. Tinha uns updates surpresas, que às vezes adicionavam mecânicas completamente novas no jogo. E nem tudo era catalogado propositalmente. Tinham coisas que as pessoas tinham que topar e descobrir. E existiram muitos segredos que ficaram como segredos durante muito e muito tempo dentro de Minecraft. Hoje em dia é que realmente não só a comunidade é muito maior, mas existem muitos mais meios das pessoas descobrirem o que realmente foi adicionado ou alterado no jogo.
Mas pense que nessa época nós éramos exploradores. Era tudo novo e a gente não sabia o que esperar. E olha, eu realmente perdi a conta de quantas vezes Minecraft me assustou. Isso pode parecer até estranho e meio ridículo se parar a pensar, ainda mais pensando no Minecraft atual e o quanto ele é jogado e, enfim, não é feito, digamos assim, para ser um jogo assustador, apesar que eu vou mostrar algumas coisas para vocês que até puxam para esse lado. Mas juntando isso ao fato de eu ser mais novo, ser tudo muito novo, e algumas questões gráficas que eu já vou comentar envolvendo as versões alpha e beta, a vibe e a ambientação de Minecraft eram muito diferentes. E a sensação de solidão era real. Inclusive, a título de curiosidade, para esse episódio, decidi baixar novamente a versão alpha do Minecraft e dar uma jogada, dar uma conferida. E logo de cara eu já pude notar o porquê que essas versões antigas de Minecraft são tão mais assustadoras e Liminal Spaces e Uncanny Valley. É a névoa. É a constante e densa névoa. Hoje em dia, você consegue, com um computador muito mais moderno, realmente tirar os limites das versões antigas. Fora que hoje em dia você tem clientes e outras formas mais eficientes de jogar Minecraft. Mas se você for ter a experiência realmente vanilla, realmente como era na época, a névoa é extremamente densa e extremamente sombria. Não só isso, mas graficamente falando, o jogo era bem menos polido do que é hoje em dia, tinha muitos mais bugs e glitches, e até mesmo as mudanças de tempo e de iluminação não funcionavam tão bem e tão eficientemente quanto é hoje em dia. Então não era incomum você passar por algumas situações estranhas e não saber explicar o que está acontecendo. Então não só você tem essa névoa super densa, o que torna a sua visão bem limitada, e realmente é uma coisa que te deixa um pouco perturbado, já que você nunca sabe direito o que tem à distância. E se você analisar a foto do Herobrine, é bem isso mesmo. A névoa era densa daquela forma, e era difícil de você ver muito longe. Minecraft, se você quiser, ainda pode ser um jogo muito pesado, mas na época, ainda mais a versão em Java, era extremamente mal otimizada. Então, para a grande maioria de nós, era essa versão que a gente jogava, com uma densa e sombria névoa, que não te fazia ver muito longe. Mas não é só isso também. Essas versões antigas de Minecraft têm outro fator que torna a experiência bem mais estranha e diferente em relação às atuais, que além da névoa, é a solidão. Minecraft era um jogo muito solitário, era um jogo muito vazio. O máximo que você tinha eram as famosas mobs, os animais e inimigos. Eram os creepers, os esqueletos, zumbis e os animais como porcos, vacas, ovelhas e talvez uma galinha aqui e ali. E meio que só. Não tinha mais nada além disso. E ainda mais com computadores fracos da época e poucos recursos, o número de mobs e de coisas que apareciam na tela era bem pequeno. Então você realmente passava boa parte do seu tempo sozinho. O multiplayer veio depois e muitas pessoas legitimamente começaram a jogar com seus amigos e tudo mais. Mas para muitos de nós, e eu inclusive, Minecraft era uma experiência totalmente solitária. Era você tentando sobreviver no mundo. E numa época que sequer existia modo criativo, edição de mapa, nada. Não existiam atalhos, não existiam formas de você pular etapas no jogo. Não tinham nem mods. O jogo sequer tinha final. Então, era só você e o mundo. E muitas noites jogando Minecraft. Aquelas noites que são frias, escuras, você jogando com as luzes apagadas e um fone de ouvido. E eu mesmo, para imersão, normalmente não botava música nem nada. Então era eu e o jogo. E juntando isso aos gráficos simples, ao fato do jogo ser de primeira pessoa, e tudo ser muito novo, a própria questão da exploração, fazia com que realmente fosse uma experiência única.
e bem solitária. Você estava literalmente explorando o desconhecido. O fato de cada mapa ser único e ser gerado aleatoriamente fazia com que cada experiência fosse realmente exclusiva. O que você está passando, ninguém mais estaria passando. E a primeira vez que a gente topa com alguma surpresa ou alguma coisa estranha, certamente chama atenção. E você se pergunta se aquilo só está acontecendo com você ou não. Se isso aconteceu com outras pessoas. Ou se até mesmo aquilo está acontecendo contigo. Então, Minecraft era um jogo estranhamente assustador, que brincava com o desconhecido, brincava com a nossa mente, e com essa sensação de solidão e de vazio. Tanto que até hoje, se você for jogar, como eu fiz, a sensação ainda continua. Ele realmente beira o Liminal Space e o Uncanny Valley. E eu nem era tão novo assim quando eu joguei Minecraft pela primeira vez. Eu imagino que para muitos que estejam ouvindo, vocês ainda eram crianças quando estavam jogando. O que torna tudo ainda mais assustador e desconhecido. E juntando tudo isso a algumas coisas que eu vou apresentar daqui a pouco, todo mundo já levou susto em Minecraft alguma vez. Ou se perguntou se o que estava ouvindo era real ou se estava na sua cabeça. E apesar de eu nunca ter dado cara a cara com Herobrine, da forma como aparece na imagem, eu juro pra vocês que já houveram muitas situações em que eu realmente fiquei na dúvida do que estava acontecendo. Além de barulhos extremamente estranhos e esquisitos, que eu vou deixar para a próxima sessão para explicar e demonstrar para vocês, que na época também não tinha nenhum tipo de conhecimento do que gerava esses barulhos e o que estava acontecendo. As histórias de Herobrine e outras coisas bizarras em Minecraft faziam com que você realmente começava a duvidar do que você estava vendo. Às vezes não passava de um zumbi ou algum outro monstro, mas a sensação de insegurança, principalmente à noite, era real. Era você estar sozinho, cuidando da sua vida, com a sua casa, sua caverna, e no fundo, bem no limite do que você consegue ver, tem alguma coisa se mexendo e você não sabe o que é. É aquela mesma sensação bizarra e estranha que você sente na vida real mesmo, quando você está em casa com a luz apagada e pode jurar que viu alguma coisa se mexendo no canto do seu olho, que tinha algo do lado de fora da janela, que você pode ter ouvido um barulho ou sentiu alguma coisa como se alguém tivesse passado atrás de você. Esse tipo de sensação também acontecia dentro do jogo. E muito por conta dessa sensação de desconhecido e dessa falta de visibilidade. Então, tiveram momentos que eu juro pra vocês que eu podia dizer que foi o Herobrine. Claro que, teoricamente, não existe uma explicação lógica para isso, até por conta da presença do Herobrine no jogo. Mas eu nunca esqueci de um momento que marcou bastante em relação a essa questão de Herobrine, Minecraft e ficar com medo. Um belo dia eu estava jogando, explorando o mapa, e eu cheguei numa caverna, numa área perto de uma montanha. Só que o que me assustou de verdade era exatamente um desses pontos da história do Herobrine, de que ele fazia cavernas perfeitas do tamanho dele mesmo, 2x2. E tava lá. Era uma caverna feita dentro da montanha, a perder de vista, como se realmente alguém tivesse passado por ali. E eu tenho certeza que não fui eu. E era a versão alfa, beta do jogo. Eu sequer sabia jogar multiplayer nessa época. Não era tão acessível e simples quanto é hoje em dia. Antigamente era só com IP fixo, etc. Não tinha como aquilo ter sido gerado. Hoje em dia eu me pergunto se isso pode não ter sido algum tipo de bug ou falha na geração dos chunks, mas até hoje não tem explicação para isso. É uma pena que esses mapas antigos meus do Minecraft foram perdidos para sempre. Mas aquilo me assustou de verdade na época, e eu não sabia o que fazer. Eu lembro que eu fiquei olhando para aquela caverna, voltava, tentava ir por outros caminhos, mas toda hora o pensamento daquela caverna, que eu podia jurar que tinha sido feito artificialmente, estava lá.
E eu me perguntando o que vai acontecer. Será que ele tá por aí? Será que ele vai chegar? E essa paranoia que vai consumindo. Eu acho que já aconteceu com todo mundo em algum momento, de uma porta se abrir ou fechar sozinha, sem motivo aparente dentro do jogo. Isso também era outra coisa que me assustava. Eu não sei se é um bug, é um glitch, mas já aconteceu de você tá cuidando da sua vida dentro do jogo e você ouve uma porta abrindo, como se alguém tivesse entrado dentro da casa. E eu não sei explicar por que esse tipo de coisa acontecia. E não foi só isso que aconteceu. Tiveram outras situações. Essa caverna, eventualmente, eu explorei e nunca vi nada. A única coisa realmente estranha que tinha nessa caverna é que, mais ou menos no meio dela, tinha como se fosse uma abertura que, pelo menos, eu construía cavernas dessa forma, nessa época. Eu construía mais ou menos um corredor e fazia meio que uma entrada para poder botar cama, essas coisas. Então, a construção era semelhante nisso. Não era exatamente igual ao que eu fazia. Mas imagina um corredor de ponta a ponta de uma montanha e no meio, mais ou menos, você tem uma espécie de abertura pequena que caberia um baú, uma mesa de crafting. Só que não tinha nada lá. O que chamava realmente a atenção era o fato de ser tudo muito retinho e muito bem construído. Não era o tipo de construção natural do jogo que os blocos vão se abrindo e fechando aleatoriamente. E até hoje, eu simplesmente não sei explicar de onde veio aquele túnel. Essas portas também eu nunca soube explicar. Já aconteceram casos também de construções minhas terem sido desfeitas. E eu nem posso dizer também que eram creepers, porque os creepers, quando eles explodiam, eles deixavam aquela esfera, digamos assim, né? Um círculo. E era como se alguém tivesse passado lá e simplesmente destruído as coisas. Era muito estranho e também não sabia explicar. Eu já cheguei a ver essas meio pirâmides que eram feitas pelo Herobrine também, que hoje em dia eu penso que pode ser algum tipo de geração aleatória que por acaso gerou esse tipo de coisa. E também esses terrenos voando, que eu já vi casos de plataformas suspensas, digamos assim, que não fazem o menor sentido em relação à construção do jogo e que é como se algum player tivesse feito. Esse tipo de coisa eu já vi também. Mas eu não sei dizer o que podem ser essas coisas além de meros glitches, bugs ou gerações estranhas. Mas uma coisa é certa, a paranoia nessa época era bem real. E tinham noites que eu jogava que eu legitimamente ficava com medo e assustado. E que eu me perguntava se a qualquer momento eu poderia ser atacado ou alguma coisa poderia acontecer comigo. Por mais que fosse só um videogame, eu realmente ficava com medo. É aquele medo do desconhecido. Aquela sensação de você estar sendo observado. É você ouvir um barulho do outro lado da parede, sem você ter acesso a ela. E eu acho que um outro fator que contribuía para essa história do Herobrine parecerem tão reais também, e ter todas as sensações e histórias, e eu quero muito ouvir de vocês se vocês passaram por situações semelhantes à minha, ou até mesmo se vocês supostamente viram ele e não sabem dizer como. Mas algo que eu acho que ajuda muito nisso é aquela história de, digamos, inconsciente coletivo. Eu falei sobre isso também no episódio do Slenderman. Sabe quando muitas pessoas acreditam na mesma coisa e acreditam que aquilo é real e que, de uma forma ou de outra, aquilo pode se tornar real? É mais ou menos isso. Se você tem muitas pessoas relatando a mesma coisa, acreditando naquilo, de uma forma ou de outra isso pode se manifestar, nem que seja apenas no seu inconsciente. Então o fato de você ficar pensando nisso, de você inconscientemente estar procurando por isso, faz com que você acabe vendo e aquilo seja real para você, mesmo que talvez nunca tenha existido. Ou seja, por mais que Herobrine não estivesse no jogo, a sua presença era tão real quanto se ele tivesse, porque ele estava dentro da sua cabeça, ele estava dentro da sua psique. De alguma forma para você ele era real, e mesmo que você só tenha imaginado coisas, a sensação para o seu cérebro e para sua memória é totalmente real. Eu acho que essa é uma das partes do brilhantismo das histórias de terror e dos creepypastas. É mesmo que sejam apenas histórias, que elas têm capacidade de vazar do mundo da ficção, digamos assim, e ir para o mundo real, de uma forma ou de outra. Como eu disse, eu exploro bastante isso no episódio do Slenderman.
Apesar que naquele caso as histórias vão para o mundo real e não para o mundo virtual. Mas acho que deu para entender o que eu quis dizer. Eu não duvido que para muitos que têm relatos e histórias que juram de verdade que viram Herobrine ou tiveram algum tipo de encontro, possam realmente ter acontecido de uma forma ou de outra, mas dentro de nossas mentes. Talvez um observador de fora não teria visto nada daquilo, mas pra gente, aquilo foi muito real. E claro, não tô levando em consideração sonhos também. Eu não duvido que tenha gente aí que já tenha sonhado com isso. E existem alguns sonhos desses que realmente ficam com a gente e parecem até mesmo reais. E conforme você vai ficando mais velho e a idade vai passando, às vezes é difícil você separar o que era sonho do que era realidade. Então talvez aqueles que jurem ter visto Herobrine sonharam ou imaginaram, ou ouviram uma história, e atualmente isso fica um pouco embaralhado na cabeça em relação ao que aconteceu. De qualquer maneira, essa história de Herobrine é muito interessante você ver como uma mera imagem e uma história de internet pode ir tão longe e pode mexer tanto com a gente, principalmente quando nós somos mais novos. Eu não sei se esse episódio vai ser tão assustador e aterrorizante quanto outros, mas desde que tem aquele friozinho na espinha, ainda mais se você estiver lembrando de um encontro que você teve com Herobrine ou algo parecido, que já vai ter valido a pena. De qualquer forma, eu queria contar um pouco da história dele e falar um pouco exatamente de como isso mexe com o seu psicológico e de como Minecraft Alpha e Beta eram coisas bem diferentes. Inclusive, isso é uma coisa que eu vou explorar em mais detalhes no futuro. Essa sensação dos Minecrafts antigos. Até porque, como eu disse, eu joguei de novo, recentemente. E aconteceram coisas estranhas. Uma coisa eu posso dizer. Alguns desses blocos flutuantes realmente apareceram no meu jogo agora, recentemente. Então, realmente, a geração de chunks do jogo não é muito eficiente. Enfim, versão alpha, né? E eu tive alguns glitches gráficos que eu acho que posso até colocar na descrição um link, mas tem um screenshot que eu tirei de uma coisa bizarra que aconteceu. A pena que eu não consegui filmar, só tem essa imagem. E não, isso não é creepypasta, tá? Mas bem ao longe você vê nessa imagem que tem como se fosse, não chega a ser um portal, mas é como se fosse um void preto, né? É algum tipo de gráfico maluco, eu não sei dizer. Só sei que foi uma coisa muito estranha. E que chegando perto ela simplesmente continuava lá. Era como se fosse um void preto, um vazio, onde não tinha luz, não tinha nada. E eu não conseguia interagir com o negócio. Eu nunca tinha visto nada parecido. Eu tentei até colocar bloco, essas coisas, e não tinha funcionado. Tipo, é como se não tivesse nada ali. Eu nunca tinha visto isso antes. Então, pra você ver, esse tipo de coisa acontecendo agora. Imagina se você visse algo do gênero naquela época. Se é que vocês não viram. Realmente ia fazer sua mente pensar, com certeza. E você acha que é alguma coisa do gênero. Mas é isso, você junta esse Minecraft antigo com a falta de conhecimento, com você ser mais novo e essas histórias na internet, certamente, independente da presença real de Herobrine ou não, o terror, o medo e essas histórias, com certeza foram bem reais. Mas não pense que é aqui que termina o episódio. Eu posso já ter contado a história de Herobrine e até mesmo algumas experiências pessoais minhas, e toda essa questão do liminal space e sensações estranhas das versões antigas de Minecraft. Mas eu sempre gosto de dar um passo além, e eu quero mostrar um pouquinho do que Minecraft consegue fazer para te assustar e te perturbar. Porque sim, mesmo sendo um jogo que muitos consideram infantil ou para crianças, colorido, até mesmo fofo de certa forma, e graficamente simples, ele tem coisas legitimamente assustadoras e perturbadoras. Isso tudo que eu falei envolvia as versões alpha e beta, as versões antigas, mas vocês sabem que hoje em dia tem muito mais elementos estranhos e bizarros no jogo. Até mesmo a própria criação do Enderman certamente gerou pesadelos para muita gente, mas isso não existia na época que eu jogava. Inclusive, só compartilhando rapidamente essa história,
Eu lembro da primeira vez que eu fui parar no Nether, que é o inferno do Minecraft. Como eu tinha dito, nessa época os updates meio que aconteciam do nada. E um belo dia, um Halloween, talvez 2010, simplesmente adicionaram essa nova área, que era literalmente um inferno. Eu lembro de ver os boatos na internet das pessoas falando que é assim que se acessa, você tem que achar Obsidian, aquela história toda. Mas não passavam de rumores. E eu lembro que era difícil de acreditar. Lembre-se, o YouTube também nessa época era extremamente precário e não tinha tanta informação assim. Inclusive, talvez muitos de vocês nem internet direito tinham. Então ainda era um grande mistério do que se tratava esse Nether ou esse inferno e como acessar. Eu lembro de ter jogado por muito e muito tempo até conseguir encontrar o material necessário para poder abrir o portal. E aí eu fui parar no Nether. E por mais que ele fosse bem mais simples do que o Nether é atualmente, eu lembro do quão bizarro e assustador foi. Não só pelos sons, mas também porque a gente simplesmente não sabia o que esperar dele. E é esse tipo de coisa que deixava Minecraft tão especial e a experiência tão mágica. E eu lembro de ficar bastante incomodado com os barulhos do Nether, que eram bem diferentes do jogo original. O próprio portal fazia alguns barulhos estranhos, que até mesmo eu lembro de deixar ele longe de onde eu ficava porque me incomodava, ainda mais no meio da noite. E também porque a gente não sabia se dava pra alguma coisa sair por ele. Mas essa é só mais uma história antiga. Eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, sonoras. Já que estamos no podcast, já que aqui é só áudio, eu separei 3 coisinhas pra mostrar pra vocês, envolvendo o porquê de Minecraft ser estranho e assustador. E isso vale para hoje em dia também, mas principalmente na época. E quando eu chegar no ponto que eu quero, vocês vão entender por que a gente ficava com tanto medo. Existem realmente sons e coisas bem perturbadoras dentro de Minecraft. Então, eu vou falar para vocês sobre 3 assuntos separados agora. E eu coloquei mais ou menos em ordem que eu considero do menos bizarro pro mais bizarro. Mas eu apresento a vocês o disco 13, o disco 11 e o conjunto de sons ambiente. Vamos primeiro pro disco 13. Para aqueles que não sabem ou não lembram, Minecraft tem uma série de discos, que o ícone deles parece um LP, em que você pode colocar em jukebox e simplesmente ouvir. Eu lembro da primeira vez que eu topei com um deles e foi uma surpresa interessante, até você tentar descobrir como exatamente você fazia esses discos tocarem. Mas quem jogou Minecraft sabe que a trilha sonora, de um modo geral, pode ser bem melancólica ou animada, mas a música tem um efeito muito profundo no jogo. E o disco 13 foi um dos primeiros discos a serem adicionados no jogo, lá no Alpha 1.0, sim. E ele foi adicionado junto com a famosa música Cat, que também era um outro disco. E apesar de hoje em dia não parecer tanto, na época era algo bem bizarro e bem distinto. Enquanto o outro disco era uma música feliz e a maioria das músicas do jogo era relativamente agradável e feliz, você tem um áudio razoavelmente longo, que era uma música bem estranha. Era basicamente sons ambientes, digamos assim, de uma caverna, cintilando com alguns barulhos metálicos ressoantes e vento. Não só isso, mas você também ouviu o disparo de arco e flecha e o barulho dessas flechas, além também de uma explosão ao fundo e respingos. Além disso, no meio da música, ela fica em silêncio por 13 segundos. É uma faixa de música um tanto quanto estranha e diferente de todo o resto que você tinha no jogo. Até hoje não se sabe muito bem as suas origens e o seu propósito, mas até onde se sabe o nome 13 desse disco é porque ela era a 13ª música feita para se tocar nas cavernas, com música ambiente. Mas até hoje não se sabe exatamente do porquê de isso nunca ter sido implementado e ela ter virado um disco. E também não se sabe se um dia ela pode ter sido ouvida naturalmente ou se ela sempre foi ouvida no formato de disco. A única informação que a gente tem é que o C413, que é o compositor de Minecraft, disse que uma das ideias era você achar esse disco perdido no fundo das cavernas, e que de uma forma ou de outra isso ia despertar o interesse do jogador em tentar
explorar mais e descobrir algo novo. É certamente uma peça de música muito estranha e que destoa de todas as outras presentes em Minecraft. Se você for ver a quantidade de discos que existem e as músicas felizes que tem, essa certamente é bem diferente. E eu vou colocar agora para vocês ouvirem. Disco número 11. Esse é certamente um dos discos mais intrigantes de todo Minecraft. E até hoje é um completo mistério. Até mesmo a sua própria origem e criação é um mistério. Porque esse disco foi adicionado no beta do Minecraft. Isso quando ele esteve disponível oficialmente. Porque na realidade ele foi adicionado muito antes disso dentro do jogo. Porém, ele só podia ser acessado através de data mining e você explorando os arquivos do jogo. Não existe uma forma de você ouvir essa música, esse som, através de gameplay normal. E esse disco, ele destoa completamente, não só em termos de conteúdo, mas também em termos de aparência. Como eu disse, a maioria dos discos de Minecraft são músicas fofinhas e legais. Tem uma outra música estranha, mas normalmente são melodias. E esse é basicamente uma gravação bem bizarra de um acontecimento que pode muito bem ter sido fatal e a gente não sabe. Além, é claro, da aparência dele. Ele é o único disco que está quebrado, claramente destruído. E não só isso, como ele é o único que tem a etiqueta preta. Então ele é um disco completamente preto e que está visivelmente quebrado e ainda por cima mostra um acontecimento francamente estranho e que, novamente, destoa de tudo de Minecraft. E voltando a falar de Herobrine, existem pessoas que até hoje consideram essa música, esse som, como uma espécie de comprovação ou alusão a Herobrine. Mas isso não passa de mera especulação. Até hoje,
A origem desse disco é um completo mistério. Ninguém sabe o propósito dele, por que ele foi feito dessa forma, por que esse áudio existe e por que ele se encontra quebrado. Isso só adiciona um mistério ao fator de susto dele. Ele é certamente um áudio bem bizarro, mas existem alguns outros sons mais bizarros e assustadores, eu diria. E antes de mostrar o som para vocês, que eu espero que vocês tenham coragem de ouvir, ela é uma gravação que começa com uma espécie de estática de vinil, que você ouve claramente que tem alguém andando e quebrando blocos, que está respirando de forma pesada. Você fica ouvindo barulhos assustadores de fundo, ruídos de alguma coisa que está lá, atrás de você. A impressão que dá é que, seja lá quem está nessa gravação, está se refugiando ou fugindo. Você ouve um barulho de papéis, como se a pessoa estivesse tentando olhar no mapa ou tentando saber onde está. Tem até mesmo barulhos de tosse e outras reações. E com isso, os ruídos de fundo, de seja lá o que for que estava perseguindo a pessoa que estava gravando esse áudio, começam a ficar mais altos e mais perto. Claramente o autor do áudio começa a se desesperar e começa a dar passos rápidos, quebrando mais blocos e fugindo. Inclusive você ouve ele trocando de tipo de terreno enquanto foge. Porém esse barulho alto e distorcido fica cada vez mais alto e se aproximando cada vez mais, até que de repente a gravação para. E esse é o disco 11. Curiosamente, se você pega o arquivo de áudio e coloca no espectrograma, a estática que você consegue ouvir no final mostra o rosto de Steve e os números 12418. No caso, vale lembrar que o compositor de Minecraft é o C418, C418, e dentro do hexadecimal o número 1 e 2 significam C. Ou seja, é como se fosse uma assinatura dele. E esse rosto do Steve, é por isso que muita gente associa com Herobrine também, que afinal tem o mesmo rosto dele. Independente do que seja e do propósito desse áudio, certamente mostra uma situação de terror, pânico, e que a pessoa que estava gravando o áudio provavelmente não conseguiu escapar de seja lá o que for. E até hoje é um completo mistério, porque os sons feitos nesse áudio não estão presentes no jogo, no caso do monstro ou da criatura que está perseguindo. Então mesmo após mais de 10 anos, a gente não sabe o que aconteceu nesse áudio, e nem a sua origem. Isso certamente torna ele muito mais bizarro. E para finalizar, eu quero falar dos sons ambientes de Minecraft, ou do ambiance, como você preferir. Eu vou deixar na descrição um vídeo com mais ou menos 30 minutos de áudio, se você quiser ouvir todos eles, mas não tem por que eu colocar todos aqui, até porque alguns são apenas sons normais. Mas eu fiz uma seleção aqui de sons que eu acho verdadeiramente perturbadores e bizarros, e muitos deles, principalmente os da caverna, estão presentes desde o alpha, mas outros que eu vou colocar um pouco mais pro final foram adicionados recentemente com o update do Nether, e eu diria que são tão perturbadores quanto. Apesar desses áudios do Nether e dos seus novos biomas serem bem bizarros,
Eu ainda coloco como os mais assustadores esses sons da caverna, principalmente porque, como eu disse, eles eram da época do Alpha. Ou seja, junto a todos os fatores que eu falei anteriormente, de solidão, medo, da neblina, inclusive eu nem comentei da neblina dentro das cavernas que existia, que o pessoal chama de Void, que era você não conseguir ver muito longe dentro das próprias cavernas, que também deixava tudo mais aterrorizante. E aí você junta com alguns desses sons que simplesmente surgiam. Era meio aleatório. Hoje em dia existe uma coisa que eles chamam de fator de mood ou algo assim, que são alguns tipos de mecanismos internos do jogo que fazem com que alguns áudios triguem mais do que outros e, digamos, propenciem o ambiente a ser mais assustador ou não. Mas se eu não me engano, alguns desses sons originais até hoje são aleatórios. Simplesmente você pode estar um dia na caverna e eles tocam. E cara, era aterrorizante. Certamente ajudava a deixar o ambiente ainda mais assustador e bizarro. Porque imagina, você está totalmente sozinho, com as luzes apagadas, às vezes até mesmo sozinho em casa, jogando com os fones de ouvido, sem nenhum outro tipo de áudio. E depois de tocar Sweden ou alguma outra das músicas bonitinhas do jogo, simplesmente você ouve uma dessas composições bizarras. Cara, eu já ouvi algumas delas, boa parte delas eu diria enquanto eu jogava e só de ouvir elas de novo eu lembro do frio da espinha que dava. E eu ainda quero fazer coisas em vídeo aqui no Ictofobia. Mas vocês sabem do poder que o áudio tem, de como o áudio é capaz de perturbar a gente, às vezes até mais do que o visual. Então eu fiz a minha seleção aqui de sons da caverna, sons debaixo d'água, sons do Nether e sons dos seus biomas, que eu vou tocar aqui para vocês ouvirem. E eu realmente espero que vocês pelo menos tenham um friozinho na espinha. Alguns deles são certamente muito bizarros. E eu quero que por um momento vocês fechem seus olhos, aqueles que jogaram Minecraft, e imaginem, não só na época que vocês jogaram, mas que vocês estão numa situação semelhante. Sozinho na caverna, sozinho em casa. E de repente você ouve um desses áudios. Isso sim é uma ambientação assustadora. E é muito doido você pensar que Minecraft era capaz de fazer isso. Então depois de ouvir esses áudios, quero que vocês repensem na história de Herobrine. E pensem em tudo que eu falei em relação a possível histeria coletiva. Era esse conjunto de fatores que tornava essas histórias tão reais. E o medo de um jogo tão simples, real também. Vamos começar então com algumas das ambientações das cavernas. Assustador, não é mesmo? Tem uns aí que, cara, são muito estranhos. Inclusive, eu acho que eu vou chegar a botar a lista na descrição dos nomes dos áudios. Mas o Cave 14, que é um dos que toca agora há pouco no final, que é o que tem mais estática, ele tem o rosto de um Creeper no áudio, no espectrograma. Então, explica o motivo.
Mas, cara, teve uns desses que eu ouvi. Não são todos, tá? Como eu disse, eu fiz uma seleção. Mas teve uns desses que eu ouvi na época e, cara, era assim de dar vontade de fechar o jogo e ir embora. Era bem doido. E eu espero que você não seja uma daquelas pessoas que não gosta do oceano e de barulhos bizarros debaixo d'água. Porque os próximos sons vêm diretamente do oceano. Apesar de não terem muitos, eles certamente são perturbadores. E o oceano é também um lugar misterioso e estranho, até mesmo dentro de Minecraft. E agora, vamos para o Nether, o inferno de Minecraft. Ele certamente tinha vários sons bizarros. E esse é o Vanilla primeiro, tá? É só o Nether sozinho. E para finalizar, o Nether teve um grande update, não muito tempo atrás, que adicionou diversos biomas dentro do Nether. E são biomas francamente bizarros, dignos do Nether. Não é à toa que é uma das minhas áreas favoritas do jogo. O primeiro deles é a Crimson Forest. É basicamente uma floresta do inferno. O próximo é o meu favorito dentro do Nether e dentro desses sons bizarros, que é chamado de Warped Forest, ou a floresta teletransportada, em tradução livre. Eu quero que vocês ouçam esses áudios, mas tenham em mente o seguinte: apesar de não existir uma explicação dentro do jogo, tudo indica que essa floresta é uma floresta que foi teletransportada, digamos, do mundo real do Minecraft, do mundo da superfície, como preferir, para dentro do Nether. Afinal, tudo tem a ver com teletransporte, portais e outros mundos.
E esse é o único bioma dentro do Nether que não tem inimigos naturalmente e que destoa um pouco do vermelho e cinza que é bastante presente no Nether. É realmente um pedaço de uma floresta que foi parar dentro do inferno e de alguma forma ficou corrompida. Vocês vão entender ouvindo esses sons. O próximo é o que eles chamam de Soul Sand Valley, o Vale da Areia das Almas. Entre muito vento e outras coisas, nós temos sons realmente bizarros e perturbadores, que vêm diretamente das almas daqueles que estão perdidos no inferno. E por fim, nós temos o Basalt Deltas, ou os deltas basálticos. São grandes áreas cercadas de pedras e vulcões, lava e outras visões infernais, que podem não ser, na minha opinião, os mais assustadores do Nether, mas também são bem estranhos. E essa é a seleção de sons. Espero que pelo menos um deles tenha deixado você com aquele friozinho na espinha. E são só alguns, como eu disse.
O link pro vídeo, que tem todos, vai estar na descrição. Ou você também pode entrar diretamente na wiki de Minecraft. Lá o pessoal fez questão de catalogar todos os sons e efeitos sonoros e outras coisas. E uma coisa é certa, eu só tô arranhando a superfície em relação a isso. Mas eu espero que tenha assustado você de alguma forma. E é isso. Esse é o episódio de Herobrine, do Nictofobia. Tudo bem que ele virou um pouquinho de episódio de Minecraft, mas que outra oportunidade eu teria de falar sobre essas coisas, não é? Minecraft é certamente um jogo cheio de mistérios e cheio de coisas sem explicação. E existem muitos e muitos tópicos em que você pode se aprofundar se você quiser ver coisas realmente estranhas e bizarras no jogo. Por exemplo, como eu citei anteriormente, os Endermans, que claramente são inspirados por creepypastas, até mesmo o próprio Slenderman. Eles têm toda uma lore e bizarrices envolvendo eles. Além disso, tem alguns fósseis sem explicação que surgiram em alguns updates mais recentes e ninguém sabe dizer de onde eles vieram. Quem construiu as fortalezas presentes no Nether e muitos outros mistérios. Apesar de parecer um jogo simples e amigável, eu acho muito interessante como Minecraft consegue ir longe em relação a esse espectro de medo. Muitas vezes são aquelas coisas que aparentam ser mais inofensivas que são as mais assustadoras. É quando você menos espera que alguma coisa assustadora pode te pegar. E é nesses momentos que é mais efetivo. Quando você está jogando um jogo de terror, você sabe o que esperar. Agora, quando você está jogando Minecraft, você espera ficar com medo? Com certeza não. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quero saber de vocês, se vocês têm histórias de terror envolvendo Minecraft. Você já viu Herobrine? Você tem alguma história bizarra tipo as minhas? Conta pra gente. E você já sabia de algumas dessas histórias que eu contei? Já tinha ouvido esses sons bizarros do Minecraft? Aprendeu alguma coisa nova? Também compartilha conosco aí nos comentários, seja no site nictofobia.com.br ou diretamente no YouTube. E muito obrigado àqueles que estejam ouvindo também no Spotify e outras plataformas de streaming. O que eu quero realmente saber é se esse episódio assustou vocês de alguma forma. Se eu conseguir, a missão foi cumprida. Mas eu espero que tenha sido minimamente interessante. Uma coisa é certa, existem muitas histórias e detalhes para se explorar envolvendo Minecraft e outros assuntos que eu falei aqui. E eu com certeza vou fazer no futuro. Por enquanto, o Nictofobia está como podcast, mas eu vou trazer vídeos para vocês e outras coisas. Então aguardem. E é claro, não deixem também de deixar sugestões e outras coisas aí nos comentários de temas de podcast e outros assuntos. Aguardem que tem muita coisa vindo por aí. No mais, é isso. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que ouviu. Muito obrigado a todos aqueles que vão fazer o de sempre, comentar, curtir, aquilo que vocês já sabem. E não deixem de se inscrever, seguir a gente nas redes sociais e tudo mais. Os links vão estar na descrição. E se você quiser dar aquela força extra, nós temos um Apoia-se. apoia.se/nictofobia. Lá você pode colaborar financeiramente com o projeto. Em troca você tem acesso a um grupo fechado em que fica sabendo os bastidores e também recebe os episódios antecipadamente. Muito obrigado àqueles que já colaboram. E é isso. Espero que esse episódio tenha ficado interessante para vocês e até o próximo Nictofobia.